Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de 3 de Maio. A Lei Orgânica, que é a principal lei do município, que traz as principais regras de organização e funcionamento dos poderes do município, como a gente vai ver. O nosso estudo aqui vai ser focado para a prova do concurso público que vocês vão enfrentar. Então, ao longo da aula, eu vou dar mais destaque para aquilo que é mais cobrado em provas de concurso da nossa banca, também mostrando como já aconteceram algumas questões em outros municípios, já que as leis orgânicas são bastante semelhantes. E no final, quando a gente concluir o estudo, a análise aqui da lei, vão ter questões que eu vou elaborar, um simulado, com questões no estilo da banca para que vocês possam fazer um treino. E assim a gente vai estudando a legislação municipal. Eu mostro a lei aqui para vocês, vocês têm ela no arquivo em PDF para acompanhar. E tem as questões no final de cada norma, para que a gente possa sempre fazer um treino e uma revisão. E essas questões eu vou corrigir e comentar com vocês em vídeo também, para que a gente já esclareça todas as dúvidas aqui no curso, certo? Então é isso, chega de conversa, vamos ao que interessa. A lei orgânica, então, começa apresentando o município de 3 de Maio, que, como a gente sabe, faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul. Por ser um município, se organiza de forma autônoma em tudo que respeita o interesse local, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político, que são fundamentos lá da Constituição Federal, que o município também, claro, vai adotar. Poderes do município são 2, e aqui vocês têm que ter um cuidado, porque isso já foi objeto de prova em outro município, que teve o concurso organizado pela mesma banca que vai realizar a prova de vocês. Os poderes do município são somente 2. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. O poder judiciário não existe nos municípios. Poder judiciário ou é estadual ou é federal, nunca municipal. E a banca, sabendo que vocês também estudam a Constituição Federal, vai tentar confundir vocês. Porque quando vocês pegam a Constituição Federal para estudar, lá na Constituição Federal, vocês vão encontrar 3 poderes, porque lá se refere à União e aos estados. E aí a gente tem legislativo, executivo e judiciário. Quando se referir somente ao município, só tem 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. É vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. O legislativo não pode passar as suas funções para o executivo, nem o executivo passar as suas funções para o legislativo. E hoje nós vamos conhecer o que cabe à Câmara e o que cabe à prefeitura. E um não pode passar o seu trabalho para o outro. Cada um tem as suas funções e cada um deverá cumprir as suas funções. E o cidadão que estiver investido na função de um poder não pode exercer a de outro. Não é possível que alguém seja ao mesmo tempo vice-prefeito no executivo e vereador no legislativo. Não pode o cidadão estar nos 2, só pode estar em um deles, não é possível estar nos 2 ao mesmo tempo, é isso. Bom, temos no artigo 3º que quando esta lei orgânica foi feita há muito tempo, foi mantido o território do município de 3 de Maio, que só pode ter os limites alterados na forma da legislação estadual. E também foram mantidos os distritos que existiam, e a extinção ou criação de novos distritos é feita por lei do município, lei municipal, mediante consulta à população interessada. Primeiro pergunta para a população se ela concorda, se a população concordar, faz a lei criando ou extinguindo algum distrito. Os distritos que são aquelas localidades afastadas da sede do município. Os símbolos do município são estabelecidos em lei. Esta lei não diz quais são os símbolos. Então, aqui, para fins de prova, esse artigo 4º não deve ser perguntado na parte aqui de leis municipais. Quanto à autonomia do município,
Por que eu posso dizer que o município de 3 de Maio é autônomo? Porque o povo de 3 de Maio vai às urnas e elege diretamente quem serão os seus representantes, os seus vereadores. O povo também elege diretamente o prefeito e o vice-prefeito. Existe uma administração própria que cuida do peculiar interesse, que é o interesse local, o interesse do município. Que administração própria é essa, pessoal? É a prefeitura. E adoção de legislação própria, porque existem as leis aqui do município de 3 de Maio, como esta lei orgânica e outras leis que nós vamos estudar. Por esses motivos, eu posso afirmar que o município de 3 de Maio possui autonomia. É isso. E a banca pode perguntar na prova, como que se expressa a autonomia do município? Então é importante saber que por essas quatro formas a gente tem essa expressão da autonomia do município. Competências do município, a gente tem aqui no parágrafo 1º uma grande lista de competências do município. São muitas coisas que cabe ao município, principalmente por meio da prefeitura, providenciar. Lá no artigo 8º, a gente tem uma outra lista de competências do município, mas as competências do artigo 8º são competências do município junto, concorrentemente, com a União e com o Estado. Então, tem competências que são só do município e tem outras que são do município junto com a União e o Estado. E a banca pode, na prova, tentar misturar umas com as outras e te perguntar quais são competências do município ou quais são competências concorrentes do município com a União e com o Estado. Então, tu tem que saber diferenciar essas duas listas. A lista de competências concorrentes do município com a União e o Estado são assuntos que todos os órgãos vão atuar. Todos vão atuar em defesa da saúde, higiene, segurança e assistência pública, assistência aos necessitados, ensino, educação e cultura, estímulo a aproveitar melhor a terra, abertura e conservação de estradas e caminhos, defesa sanitária, proteção de documentos e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, programas de moradias populares e saneamento básico, assistência social, amparo à maternidade, infância e desvalidos, proteção da juventude, fiscalizar os alimentos que são vendidos e consumidos no município, tomar medidas que impeçam propagação de doenças transmissíveis, incentivar comércio, indústria, agricultura, turismo, tecnologia, regular e exercer outras atribuições que não sejam proibidas pela Constituição. Percebam que aqui a gente tem 11 competências que podem ser cobradas em prova. Essa última não deve aparecer. E vocês podem perceber que elas têm uma ideia bem ampla, né? São políticas que cabem a todos, que o município não vai cuidar sozinho desses assuntos. Ele vai atuar em parceria com o Estado, com o governo estadual e com a União, com o governo federal. É isso. E a banca pode misturar essas competências que são concorrentes com essas outras que são só do município. Aqui nas competências que são só do município, o município vai administrar os seus bens do seu patrimônio, vai desapropriar quando necessário, pode fazer a concessão dos serviços públicos locais ou prestá-los diretamente, vai organizar os seus quadros, estabelecer o regime jurídico, o Estatuto dos Servidores, elaborar o seu plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento do município, vai ter normas de prevenção e controle de poluição ambiental, transporte coletivo público do município é competência do município, que vai fazer a sua concessão, fixar suas tarifas, ponto de parada, horário e parada, regulamentar o uso dos espaços públicos, disciplinar carga e descarga, abrir servidões quando necessárias para os seus serviços, regulamentar e fiscalizar o uso dos elevadores, disciplinar a limpeza e coleta do lixo domiciliar, licenciar estabelecimentos. Qualquer estabelecimento para funcionar no município precisa de um alvará da prefeitura. É uma licença mostrando que o estabelecimento atende os requisitos para funcionar, sem colocar em risco a saúde, higiene, bem-estar e bons costumes. Também é o município que vai fixar quais serão os feriados municipais, bem como horário de funcionamento dos estabelecimentos. Legisla sobre serviço funerário e cemitério, interdita edificações que estejam em ruínas ou em condições de insalubridade, regula toda a publicidade no município, competições esportivas,
vai legislar sobre apreensão e depósito de semoventes, mercadorias e imóveis em geral. E isso o Código de Posturas vai dizer o que acontece quando uma mercadoria é apreendida e tudo mais. Vai legislar também sobre serviços públicos e instalação e consumo de água, gás, luz e energia elétrica. Vai ter um banco de dados estatístico com informação sobre indústrias, agricultura e pecuária. Pode constituir a sua guarda municipal, fomentar a criação e funcionamento de entidades conservacionistas, coibir e punir atos de discriminação, qualquer forma de discriminação, de sexo, orientação sexual, idade, raça, etnia, crença religiosa ou por motivo de deficiência. Para aqueles serviços que o município possa unir esforços com outros municípios, com o governo estadual ou com o governo federal, ele pode celebrar convênios. Porque um convênio é quando dois entes públicos se juntam para fazer algo que interessa a ambos. Então, o município pode fazer esses convênios, e é comum que o município faça convênios para que possa receber recursos, principalmente do governo federal. Bom, depois a gente tem as vedações. E as vedações é aquilo que é proibido ao município. E uma dica, a banca adora perguntar em prova quais são essas vedações. E a banca vai fazer uma questão que nem está esse artigo. Ela vai colocar no enunciado, ao município é vedado. Aí ela vai copiar algumas dessas disposições, vai alterar alguns pequenos detalhes e depois vai te perguntar quais ou qual que está correta. Então a gente tem que conhecer o que é proibido para quando cair em prova a gente identificar se a banca está colocando exatamente o que está aqui no texto ou se ela está mudando algum detalhe. Primeira coisa, município não se mete com religião. O município não se mete com religião porque ele não pode criar cultos religiosos ou igrejas, nem colocar dinheiro neles. Também não pode embaraçar, atrapalhar o funcionamento ou manter com seus representantes relações de dependência ou aliança. Ao município também é vedado criar distinções, diferenças entre brasileiros ou preferências entre si. O município vai tratar todos os brasileiros da mesma forma. Por exemplo, para fazer o concurso agora, não faz diferença de onde eu sou. Todos os brasileiros têm a mesma chance. Quem for melhor na prova vai ser aprovado e nomeado. Por isso que tu vai estudar para conquistar essa vaga. Porque não tem nenhuma distinção e não pode ter nenhuma distinção ou preferência. Também é vedado ao município supervisionar ou auxiliar de qualquer modo com dinheiro pertencente aos cofres públicos, seja pela imprensa, rádio, internet, televisão, serviços de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos ao interesse público. Não pode, então, fazer publicidade para coisas que não interessam para a administração ou para propaganda de partido político. Também o município não pode manter publicidade de atos, programas, obras, serviços ou campanhas que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Porque a publicidade feita com dinheiro público só se justifica para fins educativos, informativos ou de orientação social. Também não pode fazer nenhuma publicidade que caracterize promoção pessoal de autoridades. Não pode usar a publicidade para promover pessoalmente os políticos do município. Também é vedado outorgar isenções e anistia ou permitir a remissão ou perdão de dívidas sem interesse público justificado. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos, exceto a cobrança de pedágio por utilização de vias que pode ser feita. Também não pode instituir impostos sobre templos de qualquer culto, porque eles têm aquela imunidade de impostos. E também não pode instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel para sua impressão. Também não pode recusar fé aos documentos públicos. Os documentos públicos gozam, de fé pública, de presunção de legitimidade e não podem ser recusados. Vejam então que nós temos uma grande lista aqui no artigo 10 de vedações e qualquer uma delas poderá ser perguntada na tua prova, por isso é importante conhecer todas essas vedações. A gente concluiu aqui a primeira parte do nosso estudo sobre a lei orgânica, que é uma apresentação sobre o município como um todo. Agora a lei orgânica vai separar.
A gente vai trabalhar primeiro aqui o poder legislativo, que são as regras da Câmara de Vereadores, e depois que concluirmos o poder legislativo, vamos ver as regras sobre o poder executivo, que é a prefeitura. Sobre o poder legislativo, Câmara de Vereadores, a primeira coisa que vocês têm que saber é a quantidade de vereadores. Isso é bastante perguntado em prova. São 11 vereadores, conforme o artigo 11 aqui da Lei Orgânica. 11 vereadores no município. A Câmara de Vereadores vai se reunir anualmente de 1º de fevereiro a 15 de julho. Aí ali no inverno tem um recesso entre 16 de julho e 31 de julho. Aí a Câmara volta a funcionar em 1º de agosto e funciona até 20 de dezembro, depois entra em recesso de novo. Aí no ano seguinte, no mês de fevereiro, volta a se reunir. Esse é o período normal de reuniões da Câmara. Fora desse período, ela está de recesso e aí não terão as sessões periódicas da Câmara. Saber o período também é importante, já foi perguntado em prova qual era o período. Bom, no primeiro ano de cada legislatura, peraí, o que é uma legislatura? Legislatura é um mandato de 4 anos. Os vereadores, prefeito e vice são eleitos para o mandato de 4 anos. No primeiro ano de cada mandato, de cada legislatura, no dia 1º de janeiro vai ter uma sessão na Câmara. É a sessão para dar posse para os vereadores, prefeito e vice que foram eleitos. A Câmara aí vai dar posse para eles, vai já eleger a sua mesa. A mesa da Câmara são os vereadores que comandam a casa, que coordenam os trabalhos. Então, um dos vereadores vai ser o presidente, outro vai ser o vice, outro vai ser o secretário. E além dessa mesa eleita, também os vereadores elegem entre si as comissões permanentes. Os vereadores vão se dividir em diferentes comissões, na forma que está lá no regimento interno da Câmara. Então aqui é importante saber que no dia 1º de janeiro tem essa sessão de posse e eleição da mesa e comissões. Essa mesa da Câmara vai ter um mandato de 2 anos. Então são 4 anos de mandato. 2 primeiros anos vai ter uma mesa, terminou isso, é feita uma nova eleição e os vereadores elegem uma outra mesa para os outros 2 anos. Não é permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Então, se um vereador foi presidente da Câmara nos 2 primeiros anos, ele não pode concorrer novamente a presidente nos 2 últimos anos do mandato, porque é vedada, é proibida essa recondução para o mesmo cargo. Aqui também é importante saber que o mandato é de 2 anos, a banca pode trocar tentando te enganar, dizendo que é de 1 ano. E também é importante lembrar que é proibida a recondução. A banca poderá tentar te enganar dizendo que é permitida a recondução. Esses detalhes, esses pequenos detalhes, é o que a banca costuma fazer na prova. Trocar uma palavrinha, trocar um detalhezinho para ver se realmente vocês estudaram e memorizaram a lei. Então aqui ao longo da aula sempre é importante memorizar e destacar essas situações. Bom, seguindo aqui, no artigo 15, nós temos a convocação extraordinária da Câmara. Como assim? Lá no regimento interno eles vão definir quais são os dias de reunião da Câmara e horários, e a Câmara vai se reunir naqueles dias e horários. Se ao longo do ano se perceber que não está dando tempo de tratar tudo naquelas sessões, que eu preciso de uma sessão a mais, se convoca uma sessão extraordinária. Por isso o nome extraordinária, uma sessão extra, uma sessão a mais, além daquelas normalmente realizadas. E aí pode ser convocada pelo presidente ou requerida pela mesa diretora, pela maioria dos vereadores ou pelo prefeito municipal. Aí os parágrafos vão trazer algumas regrinhas de como funciona essa convocação. Para fins de prova, eu já vi colocarem o que está no parágrafo 3º e 4º aqui, são os pontos mais importantes. O parágrafo 3º prevê que nessas sessões, a Câmara só vai tratar do assunto para o qual foi convocada. Então, se eu convoco uma sessão extraordinária para tratar de saúde, a gente só vai tratar daquele assunto de saúde que está na pauta. Eu não posso aproveitar para tratar de outros assuntos. Só vai se tratar do que foi convocado. Além disso, os vereadores não recebem nenhum centavo por participar de uma sessão extraordinária. Eles não vão ganhar hora extra, não vão ganhar nenhuma indenização pelo fato de ter uma sessão a mais, porque é vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação extraordinária.
Para sessões extraordinárias, a convocação de cada vereador deve ser pessoal, com uma antecedência mínima de 48 horas. Essa antecedência mínima também pode ser perguntada na tua prova, a banca pode fazer uma pegadinha trocando a quantidade de horas, então não esquece que os vereadores devem ser avisados dessa sessão com uma antecedência de, no mínimo, 48 horas. Agora, no artigo 16 e no artigo 17, nós temos as maiorias absoluta e maioria de 2/3. Eu fiz um esqueminha aqui para explicar para vocês o que são essas maiorias, para a gente conseguir entender. Porque aqui tem duas, mas na verdade, na lei orgânica tem 3 maiorias distintas. A maioria necessária para aprovar algo, aqui na Câmara de Vereadores, poderá ser simples, absoluta ou de 2/3. Maioria simples, mais da metade dos vereadores presentes na sessão. São 11 vereadores, mas vamos supor que só tem hoje, na sessão, 8 vereadores presentes. Quantos votos eu preciso para aprovar? 5, né? Porque 5 é mais da metade de 8, mesmo não sendo mais da metade de 11. Se tem presentes 10 ou 11 vereadores, aí eu vou precisar de 6 votos. Se estiverem presentes apenas 7 vereadores, eu vou precisar de 4 votos para ter mais da metade dos presentes. Então percebam que a maioria simples é uma maioria relativa, que muda de acordo com a quantidade de vereadores presentes. Muito bem. Então esse é o primeiro detalhe que a gente tem que cuidar aqui. A maioria simples é mais da metade dos presentes. Como regra geral, as votações da Câmara são por maioria simples. Sempre que não tiver a lei orgânica ou o regimento interno dizendo que se exige maioria absoluta ou 2/3, é porque é a maioria simples. Então essa regra que eu mostrei é a regra comum de aprovação dos projetos de lei, das normas em geral. Mas tem algumas coisas que a lei orgânica quer mais atenção, quer mais cuidado, e aí ela dificulta um pouco a aprovação. Ela vai exigir o voto de maioria absoluta ou maioria de 2/3. A gente sabe que são 11 vereadores. Se são 11 vereadores, a maioria absoluta é mais da metade de 11, que vão ser 6. E não importa se estão presentes na sessão. Não importa se estão presentes na sessão 7, 8, 9, 10 ou 11 vereadores. Estejam quantos estiverem, somente com 6 votos vai se aprovar a matéria que exige maioria absoluta. Não importa a quantidade de presente, porque maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores, não apenas dos presentes. E tem ainda a maioria de 2/3. A maioria de 2/3 é uma fração que não é exata, né? Porque uma fração exata seria de 12, não de 11, e a gente arredonda para cima. Então, essa maioria de 2/3 aqui vão ser 8 votos. Sempre que a lei orgânica exige 2/3 numa matéria, eu vou precisar de 8 votos para aprová-la. Então percebam que a maioria absoluta são coisas um pouco mais difíceis de serem aprovadas. As de 2/3 são coisas ainda mais difíceis de se aprovar. E a gente tem que saber quais são essas situações. Uma boa notícia: muitas situações que estavam aqui foram retiradas da lei, foram revogadas. E como foram revogadas, não podem mais cair em prova. Diminuiu a quantidade. E aí fica mais fácil a gente memorizar. Então vamos lá, memoriza comigo. O que exige maioria absoluta? A aprovação do plano diretor e a perda de mandato de vereador. Então, plano diretor e perda de mandato de vereador, eu preciso de maioria absoluta. Tranquilo? E o que eu preciso de 2/3? A aprovação de emenda à lei orgânica. Na sequência, a gente vai estudar como que funciona esta emenda à lei orgânica e a gente vai ver que realmente precisa do voto de 2/3 dos vereadores para aprovar uma emenda à lei orgânica.
Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito. Todo ano, a Câmara vai julgar as contas do prefeito. E se ela não concordar com o parecer do Tribunal de Contas, ela pode rejeitar esse parecer pelo voto de 2/3 dos vereadores, como nós também vamos ver hoje mais adiante, quando falarmos nessa fiscalização contábil e orçamentária. E ainda, julgamento de prefeito, vice-prefeito e vereadores com vistas à cassação do mandato. Cuida agora para não confundir. Quando é só para declarar a perda do mandato por alguma situação prevista na lei, é maioria absoluta. Agora, quando for um julgamento, num processo de impeachment, de cassação de mandato, de prefeito, vice ou de vereadores, aí se exige 2/3. Para pedir uma intervenção do Estado no município também precisa de 2/3. E para aprovar lei e autorizar a contratação de servidores a prazo determinado, que é aquela contratação de temporários, quando o município contrata temporários, também a lei precisa de aprovação de 2/3 dos vereadores. Pessoal, isso que eu acabei de mostrar tem muita chance de ser uma das questões da tua prova. Então é muito importante vocês memorizarem o que exige maioria absoluta e o que exige o voto de 2/3. Ao longo da lei, nós vamos ver outras coisas que também vão exigir maioria absoluta. Mas, num primeiro momento, memoriza essas duas, plano diretor e declarar a perda de mandato de vereador. E o presidente da Câmara, ele não vai votar sempre, porque ele está lá comandando os trabalhos. Então, o presidente da Câmara só vai votar quando foi feita uma votação e ficou empatado. Aí ele dá o voto de desempate, decidindo quem ganhou. Ou quando a matéria exigir o voto de maioria absoluta ou qualificada. Maioria qualificada é maioria de 2/3. E o presidente também vai votar nas votações secretas. Sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto. E as contas do município quanto à gestão financeira são encaminhadas simultaneamente para a Câmara de Vereadores e Tribunal de Contas até o dia 1º de março do ano seguinte. Então, todo ano, até o dia 1º de março, a Prefeitura encaminha suas contas do ano anterior para a Câmara de Vereadores e para o Tribunal de Contas. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo também vai demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada um dos quadrimestres em audiência pública. O artigo 22 traz ainda que a Câmara de Vereadores ou qualquer das suas comissões poderão convocar secretários do município ou quaisquer titulares de órgãos subordinados ao município para prestarem informações sobre assuntos previamente determinados, sendo crime de responsabilidade a ausência a essa convocação sem justificativa. A Câmara, nessa função de fiscalizar a Prefeitura, ela tem essa prerrogativa de convocar, então, secretários e outras autoridades para comparecerem e prestarem informações. A mesa da Câmara também pode encaminhar pedidos por escrito de informação a secretários municipais. Quando ela fizer isso, é crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias. E também é crime de responsabilidade prestar informações falsas. Ainda nessa função de fiscalizar a Prefeitura, a Câmara poderá criar comissões parlamentares de inquérito, conhecidas como CPIs. A CPI da Câmara é criada para investigar alguma situação específica na Prefeitura. Então, a denúncia de uma possível irregularidade, os vereadores criam a CPI, montam uma comissão para investigar. O que é perguntado em prova sobre CPI? Eles perguntam a quantidade de vereadores que eu preciso para criar uma CPI, que vai ser 1/3 dos vereadores. 1/3 dos vereadores para criar a CPI. Então é isso, pessoal. Com isso concluímos aqui a primeira parte do nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de 3 de Maio. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo as regras sobre a Lei Orgânica do município. Dá um clique que eu já volto. Até logo.